Agora a gente quer falar sobre um assunto muito interessante e importante, inclusive na vida da igreja brasileira, mas também na vida de quem é atendido pela igreja brasileira. Você já ouviu falar em capelania? Você sabe em quais áreas a capelania atua? Sabe o que um capelão faz? Pois é, hoje nós queremos conhecer mais sobre esse assunto com pessoas que de fato entendem do tema. Estão aqui conosco o pastor Mário Lima, presidente da UCEBRAS, e junto com ele a sua esposa Soraya também, para nos ajudar a entender um pouco mais, e o Beguim Veras, que é o líder do movimento Altruir, um dos ministérios da nossa igreja em Lagoinha. Sejam bem-vindos. Obrigado. Deus os abençoe, viu? Bom, vamos explicar para o pessoal de casa, começando, vou começar com o senhor, pastor Mário, com a irmã Soraya também, sobre o que é a capelania para aqueles que não sabem o que é a capelania. Aproveitando que foi acabado de falar sobre o culto do bom samaritano, sim, eu costumo dizer que a UCEBRAS foi fundada em 1995 por mim e por um grupo de irmãos, exatamente para fazer capelania, mas eu digo que foi uma restauração do Ministério do Bom Samaritano. Da ação social. Da ação social. Uhum. Porque, na verdade, capelania é socorrer aquele que precisa de socorro, principalmente nos dias que nós vivemos, dias de violência, dias de crise. Nós sabemos que quem está em Cristo precisa fazer o que o samaritano fez, ou seja, não ser indiferente, como foi o sacerdote, e nem ser indiferente como foi o levita. Sim. Mas nós devemos, assim como o samaritano, exercer a capelania, porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos 33 ao 36, Jesus fala que ele, o rei, porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E dirá o rei, Jesus, para os que estiverem à sua direita, que somos nós. Vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então a capelania é socorrer aquele que está preso nos presídios, levando a fé. É socorrer aqueles que estão enfermos nos hospitais, levando a fé. E também socorrer aqueles que estão com fome, com sede, nus, forasteiros, que são aqueles que estão nos orfanatos, nos asilos, na população de rua, nos aglomerados, porque igreja no grego, eclésia, significa congregar e também significa chamados para fora. Capelania é o chamado para fora. Bom, nós tivemos uma aula aqui teológica sobre capelania, muito bem explicado pelo pastor Mário. Queria perguntar para a Soraya. Então, a igreja é chamada para fazer um papel muito mais do que um papel paternalista ou assistencialista, no caso, né, Soraya? Isso. A gente tem que, porque na verdade, essa indiferença, esse egoísmo, no mundo é normal. Não pode ser normal dentro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele está precisando sair para fora e levar fé a essas pessoas, em todas as áreas. Nós estamos cheios de irmãos até em Cristo que estão nos hospitais, mas que não são visitados. Às vezes a igreja nem sabe que ele está enfermo. Nós estamos com pessoas, infelizmente, nos presídios, que são filhos, maridos de pessoas da igreja que congregam conosco e estão presos. E nós temos em toda a população de rua, nos aglomerados, que são favelas, em asilos, em creches, de pessoas que estão precisando desse serviço voluntário. Muito bem. Beguim, e como é que surgiu essa parceria entre o Ministério Altruir, aliás, fala um pouquinho do Ministério Altruir também para o pessoal de casa, que é um dos ministérios da Lagoinha. A Lagoinha tem quase 200 ministérios, um deles é o Altruir. Como é que surgiu essa parceria com a UCEBRAS também? Então, o movimento Altruir, ele começou em 2009. A gente iniciou fazendo missões urbanas mesmo. Então a gente atua desde 2009 em paradas gays, como de Belo Horizonte, Betim, Contagem. Explica para o pessoal de casa o que é missão urbana, porque tem muita gente que não está acostumado com esse termo, né? Exatamente. A missão urbana é trabalhar no contexto da nossa cidade. A gente trabalha com um contexto contemporâneo. É um pouco diferente da transcultural, que eu não vou viajar para um outro país. Sim, trabalha nos guetos, nas tribos da cidade. Exatamente. E
E a gente gosta dessa questão dos grandes eventos, de aproveitar essas multidões para fazer intervenções artísticas para pregar alguma mensagem para eles, com valores cristãos. Então a gente, desde 2009, atua em alguns eventos, como paradas gays, a gente está em raves, em micaretas. Recentemente a gente esteve na Marcha das Vadias, Marcha da Maconha. Sim. E desde então a gente vem fazendo esse trabalho em carnaval também. E há um tempo, uma das nossas integrantes sugeriu a proposta de fazer um trabalho social. Então foi quando a gente criou esse braço que trabalha com asilos, hospitais e abrigos. Então desde há 3 meses atrás, a gente está estudando muitas áreas de teatro, de palhaçaria, de intervenção artística, mas para trabalhar esse público infantil, aquela criança que está hospitalizada. Então, uma das nossas etapas é o curso de capelania, já para a gente quase formar. Ontem mesmo nós estávamos tendo aula de figurino e maquiagem, lá na Fábrica de Artes, que é onde a gente está. Então, eu fiquei sabendo do curso, né? E é uma proposta muito boa, porque ele dura um dia só. Nem todo mundo pode fazer o curso sábado, a gente conseguiu marcar a data para o domingo, o que facilita para quem tem faculdade, Então, né? O Movimento Altruí fez uma parceria com a UCEBRAS, que é a instituição responsável em nível nacional desse curso de capelania, para trazer a experiência, o know-how da UCEBRAS para esses voluntários do Movimento Altruí que vão, nesse caso, especificamente, a hospitais de crianças. Hospitais. Aí dentro do Movimento Altruí a gente criou a Trupe Altruí, que é especializada em palhaçaria. A gente tem como aqueles Doutores Alegria, os palhaços que vão nos hospitais. Exatamente. Nós estamos seguindo uma linha profissional, muito profissional dentro da igreja. Então é por esse motivo também que a gente foi pesquisando muito sobre as possibilidades de realização desse curso. Eu queria perguntar para o pastor Mário, obviamente a UCEBRAS teve também que se adaptar ao longo dos anos, porque o modelo de capelania que hoje está instalado nas igrejas é um pouco mais dinâmico do que a de alguns anos atrás. Alguns anos atrás, você ainda tem o modelo antigo. O que eu estou chamando de modelo antigo? Só para não criar nenhum preconceito aqui. Aquele modelo em que o pastor ia, né, a caráter como pastor, com a Bíblia debaixo do braço, ele ia em leito por leito para pregar a palavra para o doente ou até mesmo num presídio para o preso. Hoje você tem esse modelo em que eles vão caracterizados, como o Beguinho está dizendo aqui, né, vestido de palhaço, vão com violão e etc e tal. Então, no caso, a UCEBRAS, o senhor é um dos fundadores, certamente, né? Teve que se adaptar qual foi o tipo de, vamos dizer assim, de atualização que precisou existir? Na verdade, quando nós começamos em 1995, ou seja, há 18 anos atrás, parece que 18 anos não tem muito tempo, mas na verdade é muito tempo. Há 18 anos atrás não existia internet. Sim. Há 18 anos atrás ninguém tinha celular. Então só por aí... Se existia para poucos, né? Então eu lembro que eu tinha um gradiente que era um tijolão e eu não conseguia nem falar no telefone, era só para falar que tinha. Mas então eu quis dar esse exemplo para mostrar o que nós chamamos de antigo, eu concordo. Há 18 anos atrás era um outro contexto. Então nesses 18 anos, há 18 anos atrás, eu era pastor auxiliar de uma igreja e trabalhava secularmente. Eu fui gerente numa empresa federal, numa instituição pública federal. Então em 95, eu trabalhando secularmente e como pastor auxiliar de uma denominação, de uma igreja, eu recebi esse chamado de Deus para levar a fé para hospitais, presídios e as outras ambiências que nós já citamos. Então, quando nós tivemos esse chamado de Deus, durante 7 anos, nós estivemos ao UCEBRAS fazendo capelania só aqui em Belo Horizonte. E nesses 7 anos, eu creio que Deus nos deu esses 7 anos para adquirir experiência. Após esses 7 anos, a partir de 2003, nós tivemos, inclusive, o apoio muito forte aqui da Igreja Batista da Lagoinha, através do pastor André Valadão, que estava iniciando o Ministério da Fé. Então, ele nos deu um apoio muito grande e também tivemos o apoio forte do seminário Cristo para as Nações. Eu já tive a oportunidade de lecionar lá, já fui professor lá no Cristo para as Nações. Assim como já fui professor no Carisma, já dei aulas também no CTNDT. E como é que o senhor vê a diferença, por exemplo, de 18 anos atrás para hoje, nesse modelo de capelania? Então, de 2003 para cá, houve um grande despertamento.
E em cima desse grande despertamento, a maior característica da capelania que nós ministramos no nosso curso é que é interdenominacional. Há 18 anos atrás, era cada um por si. Sim. E eu acredito que não era Deus por todos. Porque no Evangelho de João 17, 23 está escrito que o mundo vai crer que Deus nos ama quando nós formos perfeitos na unidade. Sim. Então, o interdenominacionalismo é talvez o segredo que eu estou compartilhando nessa manhã, que já não é segredo mais. Nós temos todas as bandeiras denominacionais aonde os pastores muitas vezes nem podem fazer capelania devido aos compromissos, mas recomendam os membros da sua igreja para fazer o nosso curso. Então, hoje nós estamos em todo o Brasil, o senhor acha em que todos os estados do Brasil. O ponto principal da capelania hoje no Brasil é essa unidade? É a unidade. Que bom. E falando em unidade então, Beguinho, esse curso que o Movimento Altrui, em parceria com o Sebras, vai organizar, ele é um curso que está aberto certamente para todo mundo. Sim. Como é que é o processo, quando é que acontece? E falam dessa importância de um curso da UCEBRAS também. Isso. Eu acho que a bagagem que eles têm já de 18 anos já diz muita coisa, né? Milhares já de formandos, Verdade. né? Mais de 30 mil. Mais de 30 mil. Então, a gente está realizando o curso agora no domingo. Vai ser de 9 da manhã às 17 horas na Fábrica de Artes da Igreja Batista Lagoinha. Qual que é a vantagem de fazer o curso no domingo? É porque muita gente trabalha e estuda sábado. Domingo, dia 31? Domingo, dia 31 de agosto. Agora, no próximo domingo. Então, a gente está nas últimas vagas, né? Quem tiver interesse, corre, entra em contato com a gente, que a gente nós estamos nas últimas vagas. Já está na tela, inclusive, os contatos lá do Ministério Altrui. Ótimo. Então, é só me ligar ou mandar algum e-mail. A gente já passa as informações sobre os documentos que precisam ser preparados. É possível pagar até de 3 vezes. Quem pode fazer esse curso? Todo mundo pode fazer esse curso. Tem idade específica? De 18 anos. A partir de 18 anos. Tem algum grau de instrução como pré-requisito? Não existe, porque nós cremos que Deus chama a todos. Okay. Quem tem preparo acadêmico e quem não tem para levar a fé. Tem uma irmã vindo da Bahia. Que bênção. Uma irmã vindo da Bahia. Tem um irmão católico que vai participar com a gente. É um curso de quantas horas e é só no domingo? É só no domingo. Ele começa às 9 horas da manhã, vai até às 17 horas. A gente tem um intervalo para almoço, para lanche. Isso na Lagoinha? Isso, vai acontecer na Fábrica de Artes da Igreja Batista Lagoinha. Ok. Então, olha, você que está em casa, é crente no Senhor Jesus Cristo, não importa que denominação a qual denominação você pertença, crê no Senhor Jesus, quer servir o próximo, curso de capelania, orientado pelo Ministério UCEBRAS, não é? Uma escola de capelania que já formou mais de 30 mil capelães, não é? No Brasil inteiro. Então você pode participar nesse domingo a partir das 9 da manhã. As informações todas estão disponíveis nesse telefone, não é? Você só precisa ter acima de 18 anos, é o único pré-requisito exigido, e tem que amar Jesus também e o próximo, né? Pastor Jean, eu queria só trazer uma informação que eu acredito relevante. Sim. Muitos perguntam da carga horária se um dia é suficiente para preparar um capelão. Na verdade, nós cremos que todos que vêm fazer o curso congregam numa igreja onde estão aprendendo a amar a Deus e ao próximo. Então, a nossa carga horária é o encontro mais o tempo que a pessoa tem de cristã. De nascida de novo. O seu capelão ele é preparado a vida inteira. Exatamente. Bom, a gente agradece muito a participação de vocês. Obrigado. E que as pessoas possam corresponder a esse convite e essa oportunidade que é mais que um convite, né?